Meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o mandamento que Deus o Pai deu para a igreja. Como você vê, tá vendo aí, né, do lado, o mandamento de Deus Pai para a igreja. Pois é, esse é o tema de hoje. Uma das dúvidas que uma pessoa chegou a falar para mim foi a respeito dos mandamentos, né? Aqueles mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, né? Com os 10 mandamentos ali, onde está incluído o sábado. Mas tudo isso por as pessoas não manejar bem a palavra da verdade, por não fazer os cortes, né, as divisões, não seguir as divisões que a Bíblia tem. Mas nós vamos ver aqui mais alguns textos que é para a gente entender melhor, tá bom? Como você pode notar aí, ó, né, os mandamentos de Deus Pai para a igreja. Nós vamos, inicialmente, vamos ler este texto. Este texto que está na igreja, um texto para a igreja, e que dá a impressão que nós temos assim que pôr em prática aqueles mandamentos lá do Sinai. Mas não é. Veja que segundo João, capítulo 1, versículo 4, veja o que diz ali. O apóstolo Paulo, né, escrevendo para a pessoa que ele escreveu essa carta que ele falou: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então veja bem, quando nós vemos esse texto aqui, se nós não comparar com outras partes da Bíblia, né, não procurar os contextos, seja imediato, seja remoto, nós erramos o alvo, nós falhamos. Porque se for ver só esse texto, veja que fala que a verdade, o mandamento que é a verdade, da parte do Pai, dá a impressão então que assim, para a igreja é aquele mandamento antigo. Mas quando nós vamos ver outras partes da Bíblia, nós vemos que se choca, né, que bate de frente esse pensamento com outras partes da Bíblia. Vamos ver mais alguns versículos aqui, ó. Veja aqui um diálogo de Jesus ali com os fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei e eles queriam que as pessoas seguissem a lei. Jesus estava ainda no tempo da lei. Jesus guardou a lei, Jesus cumpriu a lei, Jesus viveu a lei. Então, ainda no tempo da lei, mas o Senhor Jesus já veio trazer alguns ensinamentos que iam ser aplicados para a igreja depois. Então, veja nesse diálogo de Jesus com os fariseus. E os fariseus, ouvindo que ele quisera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Veja que está falando da lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai. Jesus era judeu, estava no tempo dentro do tempo da lei, conversando com um doutor da lei, um ensinador da lei do seu tempo. Agora veja quando esse fariseu ele fez assim para experimentar o Senhor Jesus, né? Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus falou. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então veja bem que Jesus falou que o amor a Deus é o primeiro e grande mandamento, quer dizer, é o principal. Amar a Deus. E Jesus prosseguiu: e o segundo, semelhante a este, veja,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus completou dizendo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Hoje dividem a lei em cerimonial, a lei real, enfim, dividem a lei em partes, mas aqui está dizendo que depende toda a lei. Não é só a lei cerimonial, toda a lei e os profetas ainda. Quer dizer, todo o cumprimento da lei e dos profetas estão inseridos nesses dois mandamentos. Todos aqueles 10 mandamentos do Sinai, inclusive o sábado, está inserido nesta parte aí. Os 4 primeiros mandamentos lá do Sinai significavam o amor a Deus. E os outros 6 significavam o amor ao próximo. Onde o sábado era, no caso, o 4º mandamento, seria o último dos mandamentos do amor a Deus. Percebe? Então aqui, o que Jesus ensinou? Que para cumprir a lei, a pessoa tinha que o quê? Pôr na mente amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Então tinha de entender isto e praticar isto. Tá certo? Esse é o mandamento do Pai que foi dado para a nação de Israel. Agora veja qual é o mandamento que Deus, o Pai, deu para a igreja. Nós vimos que para Israel foi aqueles. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a vontade, é o teu próximo como a ti mesmo. Para Israel, a igreja não estava ali. Ainda não estava nessa terra. Agora veja, quando estavam reunidos Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, onde Jesus se reuniu com Moisés e com Elias, e então uma voz apareceu, veio de uma nuvem envolveu eles todos ali, e daquela voz, temos certeza que foi o Pai que falou, dando o mandamento agora já para a igreja, representado por Pedro, Tiago e João. E Jesus que estava ali. Vamos ver como que se deu isso aqui. Lucas capítulo 9, versículo 34. Enquanto assim falava o quê? Aqui Pedro, precipitado, quando ele viu o Senhor Jesus, né, transfigurado, as vestes brilhando, assim, viu o Senhor Jesus em glória, com Moisés e Elias, né, Pedro precipitado, maravilhado, Senhor, que bom que nós estamos aqui para nós fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mas ele não sabia o que ele falava, ele não estava entendendo. Então daí o texto prossegue que enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo. Ao entrarem na nuvem, veja essa nuvem, quem que estava nessa nuvem? Cadê? E dela, da nuvem, né, veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Você nota que aqui eles estavam ali reunidos, era o começo, poderia se dizer assim, o começo do alicerce da igreja que estava reunida ali. Ainda nem o alicerce não estava lançado totalmente. Era como que o projeto da igreja que estava reunido ali, já no comecinho. Veja que essa voz que falou, este é meu filho, significa que era o Pai, porque falou de Jesus. Então essa voz, a voz veio dizendo, este é o meu filho, meu filho, o meu eleito, a ele eu vi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Então, era o Pai que estava, através daquela nuvem, falando, apresentando para aqueles representantes do alicerce da igreja ali, que dali para frente,
ou mais precisamente seria depois do derramamento do Espírito Santo, do dia de Pentecostes. Dali para frente, amados, aquela lei que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, não tinha mais nada a ver com a igreja. Era para os judeus. E dali para frente, era para os discípulos ali, ou seja, a igreja dali para frente, ouvir o que o Senhor Jesus tinha a dizer. Era para dar ouvidos a ele, era para seguir a ele e fazer conforme ele determinava. Você percebe? O pai não falou assim, você tem de guardar os 10 mandamentos que eu dei lá para Moisés. Não falou isso, não se referiu a nada disso. Ele falar ele, o que ele falar é isso que vocês têm de fazer. A igreja tem de fazer o que Jesus falar. Depois nós vemos que Jesus, ele reuniu os 12 apóstolos, nós vemos que ele chamou, ele constituiu profetas para a igreja, profetas do Novo Testamento, não é os antigos profetas, mas os profetas do Novo Testamento que profetizaram, como Ágabo e outros ali. Esses compunham o alicerce da igreja. Percebe? A esses que são o alicerce da igreja, junto com o Senhor Jesus, o Senhor deu autorização, o Senhor deu autoridade, o Senhor assinou embaixo, porque o Senhor transmitiu para eles o que era para eles ensinarem para a igreja. Entende? Então, hoje, quando nós como no nosso coração o Evangelho da graça de Deus ensinado e pregado por o apóstolo Paulo e depois todos os outros apóstolos, nós estamos dando ouvido ao Senhor Jesus, nós estamos dando ouvido ao Pai, nós estamos obedecendo o mandamento do Pai. Percebe como o mandamento para a igreja hoje não é aqueles 10 mandamentos lá do Monte Sinai? O Senhor Jesus não falou nada a respeito do sábado, pelo contrário. Maltratavam ele por causa que ele violava o sábado. Por quê? Porque ele era o sábado, ele era maior do que o sábado, ele é o descanso da igreja e não um dia da semana. Entende? Então, é isso aqui que a gente precisa esclarecer. O mandamento de Deus Pai para nós hoje, a igreja, não é aquele mandamento que foi escrito em pedra lá da Monte Sinai, e sim o que o Senhor Jesus, através dos seus apóstolos, deixou para nós, as ordens para nós hoje. Quando nós estamos cumprindo aquilo que os apóstolos deixaram para nós, hoje tem muita coisa modificada, tem muito entulho jogado em cima daquilo que o Senhor Jesus falou e criado coisas novas. Mudaram o evangelho e hoje tem um evangelho totalmente diferenciado, infelizmente. Mas aqueles que o Senhor tem chamado, aqueles que são dele, têm dado ouvido para o evangelho da graça, têm escutado, têm ouvido, como diz a ele, têm ouvido o Senhor Jesus através dos apóstolos e procurado andar em conformidade com o que ouviu, que vem da parte do Senhor Jesus, que é o mandamento de Deus. Escute ele, ouça o que o Senhor Jesus tem a falar. É eles que vocês têm de ouvir. E não mais aquilo que ficou escrito. Até porque a lei foi dada a Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Até o mediador é outro. Vamos ler mais um texto aqui, ó. 1 João capítulo 3, versículo 23. Observa o que diz aqui. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O seu mandamento, o mandamento de quem? O mandamento de Deus Pai. Qual é esse mandamento? Primeiro, veja, esse primeiro, esse que está entre parênteses aqui, primeiro e segundo, não está no texto, é eu que coloquei ali para nós entender melhor. Né? Então, o seu mandamento, o mandamento de quem? O mandamento do Pai. É este,
Qual que é esse? Primeiro, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. E segundo, que nós amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Lembra que quando nós vimos lá Jesus conversando com os fariseus, o que foi dito? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Agora compare com o que está escrito aqui. O seu mandamento é esse, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. É aquilo. Nós amamos a Deus, amado. Sabe como que se cumpre os 4 primeiros mandamentos que estão lá nos 10 mandamentos, lá na lei, das tábuas de pedra, lá do Sinai? É ouvindo a Jesus Cristo, fazendo o que Deus mandou. Então, o seu mandamento, mandamento do Pai, é este. Creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Quando o Pai apareceu naquela nuvem, o que foi que ele falou? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. Então, lá para os discípulos, o Pai falou, este é o meu filho, escute o que ele tem a dizer, façam o que ele tem a dizer, ouçam ele. Aqui, já para a igreja, o apóstolo João está dizendo que no caso do primeiro mandamento é que nós creiamos. Deus mandou nós ouvir o Filho e é para nós ouvir o Filho e crer nele. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, que Jesus falou para os fariseus, qual que era? O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, esse foi que Jesus falou para os fariseus lá no tempo da lei. Agora, o que o apóstolo João falou para a igreja, agora aqui, que nós vimos aqui. Nós amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Amados, está mais do que claro, o mandamento para a igreja. Vamos deixar de lado aqueles 10 mandamentos lá que foi dado a Moisés, porque aquele lá é outra coisa, é o mandamento de Deus para o povo de Israel. E com todo respeito, vamos respeitar, é o mandamento do Senhor, só que não é para nós, é para o povo de Israel. E vamos, com todo respeito ao Pai, dar ouvidos ao que ele falou e dar ouvidos ao seu Filho Jesus Cristo, através do que Jesus delegou aos apóstolos para nós hoje. E não vamos ficar inventando moda e seguindo atrás de inovações, de modernismo, como está hoje. E não vamos ficar também querendo guardar mandamentos que não é para nós, que é para Israel. As pessoas que querem se justificar pela lei de Moisés, porque a lei foi dada a Israel, está negando o que o Pai mandou, está negando, pensa que está obedecendo a lei de Deus e está negando a lei de Deus. Porque o que Deus mandou para nós, a igreja, não é para obedecer aquela lei dada por Moisés, mas é que veio por Jesus Cristo, que é para a igreja. Entende? Então tem pessoas que pensam que está agradando a Deus, está desagradando, por falta de buscar um pouco mais de entendimento, oração. Outro detalhe que está daí, que eu vou mostrar para vocês, veja como para a igreja é totalmente diferente do que foi para o povo de Israel. Nós vemos um trechinho que vocês podem ver aqui, esse capítulo 5 inteiro de Mateus. Nós vamos ver umas poucas partes aqui, mas que já dá para ver a diferença. Mateus capítulo 5, aqui a partir do versículo 21, veja. Jesus, ensinando, ouvistes que foi dito aos antigos, que foi dito lá na lei, no tempo da lei, daquela época da lei, foi dito aos antigos: não matarás. Está lá na lei, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Esta era a lei escrita em pedra lá para o povo de Israel. E o que Jesus diz?
Jesus disse, vocês ouviram que foi dito que não matarás, mas eu, porém, vos digo. Jesus está mudando. O entendimento está modificando o modo de entender. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Mais outra aqui, ó. Ouviste que foi dito, não adulterarás, está lá escrito nas tábuas de pedra entregue a Moisés. O que Jesus diz? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Você percebe como a diferença? Não é questão que a lei foi abolida, que ela não existe. Ela existe plenamente, mas existe lá para Israel de uma maneira e para nós de outra. Para nós é da maneira que Jesus ensinou. Mesmo que nós queira agradar a Deus e fazer da maneira que está lá na lei, nós estamos indo contra aquilo que Deus mandou. Percebe? Vamos ver mais aqui um versículo. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ora, veja o contraste aqui. Mas por que este contraste não vem tudo de Deus? Sim. Mas o contraste é para um povo de uma maneira e para outro povo de outra. Assim como um pai que tem 2 filhos ou mais, ele não trata os filhos da mesma maneira. Ele não coloca os filhos, se tem 10 filhos, todos vão ser médicos, ou todos vão ser engenheiros. Não, ele vai procurar colocar, entregar para os filhos aquilo que cada um deles melhor se adapta. Assim é Deus, amado. Deus tem para a igreja um plano com um filho de Deus, a igreja e outro filho de Israel. Deus honra os 2. Mas a cada um de uma maneira. Então não vamos, amados, querer abraçar o que é de Israel para nós, que não vai dar certo. E por aqui, então, a gente encerra, vamos procurar encerrar mais este vídeo aqui. Aqui eu acredito que ficou bem explicado. E a gente termina este vídeo por aqui. A minha oração para que o Senhor seja propício com você, com tua família, com os teus. Ore por mim, para a minha família também. E se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.